Fala pessoal, tava aqui devendo um resumo para vocês do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Fiz alguns vídeos falando sobre um pouco da história, como que estava desenvolvendo, né? E eu vejo que esse livro tem várias pílulas de mentalidade que nós adultos, nós pais, mães, para nossa vida e para a vida das pessoas que a gente gosta, é importante a gente ler, tá? Então no final eu vou ler um resumo aqui que eu estava devendo para mim mesmo, tá? Como forma de agradecimento a vocês aí, de falar um pouquinho sobre esse resumo do livro, tá? É bem legal para que vocês levem para suas vidas. Quem tiver interesse para fazer a aquisição desse livro, eu recomendo pra caramba, que trabalha a mentalidade mesmo de sair da manada para seguir um caminho de pessoas que pensam, que são ativas, que têm atitude, que querem mudar não só a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas, tá? E aqui, pegando um resumo do que o Napoleão Hill falou do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Ele fala que os 3 pontos mais importantes do livro são, né? Que é aquela questão do hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, por meio do qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento do tempo, né? Que ele fala que esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens de forma inviolável, né? Aqueles 98% de pessoas que são domesticadas, né? E seguem um fluxo que, por exemplo, no dia a dia de hoje é o que? Pessoas que ficam só nas redes sociais, só na frente de uma TV, recebendo a informação que alguém quer passar, mas que talvez que ela nem queria receber, né? Então são pessoas alienadas que entram nesse flow, né? De notícias ruins, por exemplo, né? Ou de mentalidade ruim, enfim, falando de política, falando de religião, dentre outras coisas, tá? Né? Ele conta algumas histórias aqui, né, nesse meio tempo desse resumo. Ele fala assim, ó, Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o Sr. Insu, que é uma parte do livro que ele fala, né? Mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo, tá? E ele fala, né? Você quer saber qual a razão que o Henry Ford, que todo mundo conhece, né? Da marca Ford, do fabricante de veículos, né? Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto, né? O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercada pelos planos próprios. Pô, olha só, o tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele, aí de novo, a pessoa, ele, o Henry Ford, formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado pelos próprios planos. Então você, eu, quem está nos ouvindo aqui, nós temos que seguir, tomar as próprias decisões, nosso próprio caminho, né? Falando dos filhos agora, poxa, você direcionar seus filhos. Hoje eles ainda não têm autonomia, mas com certeza eles tendo uma mentalidade positiva, de pessoas que fazem, né? Eles vão seguir o caminho deles, com a mentalidade fora da caixa, vamos dizer com as palavras de hoje, né? Mas naquela época, você sendo o capitão do seu barco, o Henry Ford aqui, por exemplo, né? Então, assim, pegue qualquer circunstância, até marquei um X nisso, pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência, desculpa, ao seu relacionamento com o hábito de alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo fracasso ou de todo sucesso. É aquilo, se você tem um hábito bom, um hábito constante, um hábito de crescimento, de buscar, né, os próprios caminhos, você não vai se alienar, né? No livro fala, né, que o diabo só consegue entrar na mente de pessoas que não pensam. Então, assim, isso vai levar ao sucesso. O que vai levar ao fracasso? Pessoas que só seguem a boiada, que tomam decisão
porque o outro falou, né? Que não estudam, que não se desenvolvem, né? Então, assim, qual o caminho que você quer seguir? Qual o caminho que você quer que o seu filho siga? Não que você vai estar do lado dele o tempo todo, não. Mas você vai construir a base, ajudar que seu filho tenha uma base próspera, ok? Aí ele fala de Franklin Roosevelt, que assumiu seu gabinete com estrondo durante o primeiro mandato. Mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. O objetivo de Franklin Roosevelt era parar o estampido do medo, naquela época, quando ele assumiu como presidente, e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. Poxa, imagine um presidente dos Estados Unidos assumir um país no meio da crise, com pessoas negativas, com guerra e tudo mais, e ele estimular as pessoas a pensarem. O que a gente mais ouve hoje, um governo, vamos falar do Brasil, um governo prefere pessoas medíocres, alienadas, que não pensam, porque é mais fácil de domar, é mais fácil de fazer a lábia ali e a pessoa vai votar nele no próximo mandato. Você é assim? Eu acredito que não. Mas se tiver alguma coisa que te jogue para mediocridade, cara, é hora de sair fora. Por isso, imagine um governante falando isso, galera, vamos pensar diferente. Isso é sensacional. Não é questão de, não estou falando de qual partido, não existe, não quero falar sobre isso, mas é estimular uma sociedade a crescer e evoluir. Por isso que a educação é importante para um país, para as pessoas, para gerar renda, gerar economia, pessoas prósperas, empreendedoras, que é o que eu sempre falo por aqui. Então, assim, estimular as pessoas a pensarem, tá? Tem vários assuntos bem bacanas, dá vontade de falar tudo aqui para o texto não ficar muito grande, para o vídeo não ficar muito grande. Mas olha só, ao trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. Falando do Roosevelt. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, olha só, todo mundo se juntou. As igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se, formando uma forma estupenda com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Olha que doideira, imagine hoje que sensacional que seria se todos os partidos de direita, esquerda, centro, caramba, quatro, se juntassem, as entidades, as igrejas, enfim, as pessoas que são polarizadas se juntassem para um bem comum, que é um bem próprio de uma população, ajudar as pessoas, ajudar a mentalidade das pessoas a evoluírem. Como que nosso Brasil e nosso mundo não seria melhor se fosse assim, né? Então ele conseguiu isso lá atrás, olha que espetacular. Ele não queria só se reeleger, ele queria realmente que os Estados Unidos fosse uma grande potência. Que foi, que continua sendo. Por quê? A atitude de um presidente que pensava diferente, de um líder, tá? Tem tanta coisa aqui que é legal para ler, pessoal, que eu marquei aqui. Agora observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. Olha o que aconteceu. O próprio Franklin Roosevelt se enrolou depois, mudou pensamentos, mudou atitudes e ele começou a voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política baseada em definição de propósito e entrou para indefinição e para alienação. Desmoronou. O que ele construiu nos anos, ele conseguiu derrubar rapidamente. Porque ele começou a pensar nele próprio, começou a se alienar e desmoronou. Então, pessoal, qual que é a outra mensagem? A gente tem que estar sempre nos nutrindo de coisas boas. Ou se a gente tem alguma fraqueza e todo mundo tem uma fragilidade aqui, deixa ela guardada num potinho aqui mental, que às vezes ele vai aparecer, mas você tem que saber jogar ele de lado de novo, ou bloquear essa nossa fragilidade. Então, se você deixar isso contaminar, nós
não vamos conseguir manter uma constância. Então, por isso que o controle emocional é muito importante para você, para sua família e para os seus filhos, tá? Nossa, tem tanta coisa aqui. Já tem 10 minutos de vídeo, pessoal. Vamos pegar aqui, olha, da experiência do próprio Napoleão Hill, né? Da minha experiência de ter analisado os problemas de mais de 5.000 famílias, ele sabe definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam umas com as outras o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas. E se houvesse uma política definida para fazê-lo? Elas não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Então, você que é casado ou mora com alguém, poxa, alinhe o propósito de vocês, né? Ali, o namoro e o noivado serve também, né? Com certeza para a gente se conhecer, né? O casal se conhecer. Mas tem que ter um propósito pré-definido, com congruência para os dois, para que eles levem uma vida harmoniosa, né? Para a família, né? Para os filhos. E se mesmo casado, com um propósito definido, acontecer algum desvio e der algum problema, para no mesmo momento e resolva. Porque senão isso vai virando uma bola de neve que o casamento vai ser destruído, né? Então assim, aqui fala, ó, o homem que tem o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória, tá? Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. Olha só, né? Então quem detém o poder, né, que normalmente é a pessoa que tem mais conhecimento, detém o poder. Eu lembro de um professor de história lá no meu ensino médio que falava isso. Quem detém o conhecimento, detém o poder. E aqui fala, olha, as pessoas que têm a mentalidade mais fraca, eles sempre são liderados por outras pessoas, tá? Então se impor, tomada de decisão, né, colocar as opiniões, ensinar seus filhos a ter opiniões próprias, vai formando o caráter, os princípios das pessoas, né? E elas vão ter uma mentalidade que não vão ser só submissas a ninguém, né? Vão compartilhar, né, o crescimento e também serem líderes no futuro, né? É tanta coisa bacana. Olha só, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição do propósito amparada nos planos definidos, com cooperação da lei natural, do ritmo hipnótico e do tempo. De novo, se você pai, você mãe, você adulto que não tem ainda um propósito definido para sua vida, pare e pense. Às vezes não dá para responder na hora, mas pega um caderno, papel e caneta e escreva. O que você busca para os próximos anos? Para sua vida, para sua família, para o seu trabalho? Enfim, qual que é o seu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Sem filosofia. Coloque algumas metas, alguns planos, alguns objetivos para você alcançar esse propósito. Isso vai se tornar uma filosofia de vida para você, com certeza, tá? Bem bacana esse livro, pessoal. Estou chegando aqui, vou passar para o final aqui agora. O final do resumo do Napoleão Hill com a entrevista dele com o diabo, tá? Sempre lembrando que é uma metáfora, essa questão do diabo, que são os pensamentos negativos, a alienação, o coisa ruim mesmo, né? Que a gente deveria bloquear e deixar para lá. O que ele fala? Ó, eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. Ele falando dele mesmo, olha só. Eu vejo também que a água com qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando o meu comando. Então, pessoal, ele tinha nos bolsos ali a água e o fósforo, que ele poderia e deveria ter usado em determinados momentos, tá? Então, assim, olha, procurei pela pedra filosofal com o qual o fracasso pode ser convertido em sucesso, somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são os resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, é o que a gente faz no dia a dia. Ou a gente vai caminhar para o sucesso ou para o fracasso,
tá? Por meio dos quais os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos, ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendi essa verdade no momento que alcancei a idade da razão. Porque se tivesse entendido antes, né, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida. Ele conta a história dele toda lá atrás, desde o ápice até quebrar, fracassar, e depois se despir de todos os problemas e voltar a crescer, a evoluir, né? Então, Napoleão Hill, ele bebeu do fracasso, mas bebeu do sucesso também, e voltou a fracassar e voltou a crescer de novo, tá? Por isso que eu falo que é interessante vocês lerem. Não só pegar essa pílula de informação que eu estou trazendo, mas debruçar e ler sobre esse livro, tá? E a história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos, né? Ele fecha aqui falando dos benefícios que você terá, né, nas linhas, nas páginas desse livro, né? Para inspirar você, né? Você que está me ouvindo aqui agora, né? Você mãe, você pai, você adulto, a também fazer isso dentro de casa, com seus pensamentos, com você, e trazer isso para as pessoas que você tanto ama, né? Que você quer inspirar também, ou como liderança numa empresa, ou com seus filhos, né? Você somente tem que pensar e chegar às próprias conclusões em relação a cada parte dessa entrevista. O quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Então, pessoal, me despeço aqui desse resumo desse livro, Mais Esperto que o Diabo. Acho que vale muito a pena a leitura, é bem gostosa, é bem intrigante, né? Ver o Napoleão Hill, ele entrevistando o diabo, né? Então, vale a pena. Fica aqui minha dica desse livro, nesse vídeo agora. Então, compartilhe, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo com outros amigos, outras pessoas que você quer bem, tá? Além de você mesmo. E pense, você tem que ter um propósito de vida. Se sua vida não está atingindo ou o resultado financeiro, ou a felicidade, enfim, o que não estiver legal com você na sua vida, tem um motivo. Você tem que buscar e traçar os propósitos para sua vida, para que ela seja próspera nos pilares que você deseja da sua vida, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.